Irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Lá na 1 Samuel capítulo 2, nós leremos do versículo 12 ao versículo 17. Entretanto, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta após a leitura, porque nessa noite nós estamos começando uma série de mensagens. O mês de maio é um mês que geralmente a Igreja Presbiteriana dedica para falar sobre família. E nesse mês nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens. Será pregado todos os domingos de maio no culto noturno, que tem como tema Proteja a sua família. E hoje nós estaremos falando sobre filhos espelhando os pais. Eu quero, antes de começar o sermão, apenas dizer para você que nessa noite a ideia não é, de certa forma, entender o porquê que os filhos de Eli agiram como agiram. Em última instância, a culpa do pecado deles é deles. O Senhor cobra isso da parte deles. Entretanto, nós queremos também mostrar nessa noite uma perspectiva de como o seu pai, Eli, de certa forma, influenciou em muito as atitudes pecaminosas dos seus dois filhos, Hofni e Finéias. Então, nós iremos ler do capítulo 2, versículos 12 a 17. Entretanto, a história desse homem e os seus filhos passa por todo o capítulo de número 2, também no capítulo 3 e termina no capítulo 4. Eu vou ler apenas o versículo 12 a 17, mas no decorrer do sermão eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos transitar em outras passagens, além desses versículos que nós iremos ler, os quais apontam também para a dinâmica de como que o sacerdote Eli, influenciou as ações pecaminosas dos seus filhos. E ao final da exposição eu voltarei então com algumas aplicações e implicações. A segunda explicação necessária antes de começarmos o sermão: pastor, eu não sou pai. Não tem problema, você convive com pais, você pode vir a ser um pai futuramente. Então aquilo que será dito hoje aqui serve para você sendo pai ou não, faz parte da dinâmica de vida cristã convivermos em comunidade. Então, quando nós trazemos nossos filhos, batizamos nossos filhos, nós estamos nos comprometendo como igreja em juntos educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então, faz parte desse processo de educação e formação espiritual dos nossos filhos. E mesmo você não sendo pai de nenhum filho que está aqui, você faz parte da dinâmica de assumir um compromisso diante do Senhor, de ajudar na criação dos filhos da aliança. Leiamos então, capítulo de número 2, versículos 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha um moço sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quisesse. Então ele lhe dizia: não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Meus queridos, eu particularmente gosto muito de moda de viola. E tem uma moda de viola em especial que sempre que eu escuto essa moda, eu fico pensando na minha relação, não só com as minhas filhas, mas também na minha relação com os meus pais. A moda de viola Coro de Boi, de autoria de Ted Vieira e Palmeira, escrita em 1954. Essa moda de viola tem como lição principal a falta de cuidado dos filhos para com os pais, principalmente na fase mais velha, na fase da melhor idade. Entretanto, esta moda também, queridos, nos ensina como que os filhos espelham as atitudes dos seus pais. A moda discorre sobre um pai idoso que foi morar na casa do seu filho. Só que a esposa, a sua nora, por conta de algumas desavenças que teve ali com o sogro, já na melhor idade, exigiu que o filho, então, mandasse o pai embora de casa. Então o filho vai falar com o pai para sair de casa e lhe dá um pedaço de couro de boi,
para que pudesse lhe servir de coberta quando ele se deitasse em algum lugar para dormir. Ao ver o avô partindo, o neto de 8 anos vai atrás do avô chorando e lhe pede um pedaço do couro. E ali, lógico, o avô, comovido, divide o couro ao meio e dá a metade para o neto. O neto então volta para casa, e assim que ele volta para casa, o pai vê aquela cena toda, fica intrigado o porquê que ele pediu aquele pedaço de couro ao avô e pergunta: olha, por que você pediu o pedaço de couro que eu dei para o seu avô? E a moda de viola então finaliza assim, com a fala do filho de 8 anos ao pai: um dia vou me casar, o senhor velho vai ficar e comigo vem morar. Pode ser que aconteça que de nós não se combinar, essa metade do couro vou dar para o senhor levar. Esta moda de viola termina dizendo que nossos filhos estão, sim, suscetíveis a espelhar atitudes e comportamentos que assistiram dos seus pais. E, meu irmão, não se engane, a Bíblia mostra que muitos filhos tiveram comportamentos deploráveis, mas era apenas um espelho da paternidade desvirtuada que seus pais exerceram. Por isso, devemos ver os relatos aqui da paternidade de Eli com seriedade e, ao mesmo tempo, nos esforçar para entender o que Deus nos diz sobre a incrível tarefa de criar os nossos filhos. Nós veremos, a partir aqui dos relatos dessa família, o impacto que a paternidade passiva tem na vida dos seus filhos. E esta paternidade passiva reflete o comportamento destrutivo dos filhos. Aqui nos versículos 12 a 17, eu quero trabalhar com você o primeiro ponto dessa mensagem, que os filhos de Eli espelhavam Eli quanto à sua vida piedosa, quanto à sua vida religiosa. O que nós vemos aqui nesses versículos 12 a 17 é uma descrição dos pecados litúrgicos dos filhos de Eli. E esses pecados evidenciam quão tortuosa era a devoção, era a religiosidade destes dois homens. Eles eram sacerdotes, eram filhos de um sacerdote, só que o texto começa descrevendo eles como filhos de Belial. Essa expressão Belial, literalmente, aplica-se a homens perversos, a homens sem valor moral nenhum. E o texto ainda complementa dizendo que não apenas eram filhos de Belial, como também não se importavam com Deus. O versículo número 13 afirma que Hofni e Finéias criaram uma forma de exercer o sacerdócio que era contrário à lei de Deus. O texto diz que eles criaram um costume de exercer o sacerdócio, e esse costume era totalmente contrário, longe das prescrições que existiam na lei mosaica quanto ao ofício do sacerdócio. E aí, nesse costume errado, a descrição do texto nos mostra isso, que em vez deles queimarem e oferecer ao Senhor uma oferta, um animal, um holocausto, eles tomavam para si. Lá em Levítico, capítulo de número 7, versículos 30 a 34, prescrevia que os sacerdotes receberiam dos sacrifícios ofertados ao Senhor algumas partes específicas. E lá em Levítico capítulo 7 especifica que era o peito e a coxa direita. Então, antes de se apresentar o sacrifício ao Senhor, essas partes, o peito e a coxa, era separada para o sacerdote, e as demais partes, então, eram oferecidas ao Senhor. Segundo Levítico capítulo 17, versículo 6, Números 18, 7, as partes gordurosas eram consideradas as melhores partes, e por isso essas partes eram reservadas exclusivamente à pessoa de Deus. Por isso que aqui no texto vai nos falar que antes de se oferecerem algo para Deus, esses dois homens, filhos do sacerdote, que eram sacerdotes também, eles pegavam a carne do animal antes de ser sacrificado, antes de ser assado e apresentado ao Senhor, tomava para si. Isso, meu querido, equivalia, de certa forma, como se você estivesse roubando a parte que pertencia a Deus. Outra coisa que o texto nos descreve, que os filhos de Eli não podiam fazer como sacerdotes, e que eles habituaram, colocaram como costume no sacerdócio deles. Eles não podiam exigir nada da carne que o ofertante fervia para a refeição sacrificial. Ou seja, depois de queimar as porções da gordura sobre o altar,
Ele poderia, de certa forma, aquilo que sobrasse, preparar uma refeição e como se fosse um culto, uma forma de culto a Deus em comunhão ao Senhor, ele poderia comer delas. O sacerdote não podia comer disso. E o texto nos fala que se alguém não desse, os servos, os sacerdotes, enfiavam ali dentro um garfo de 3 pontas e tomavam da panela a força para si. A piedade, meus irmãos, desses rapazes era estabelecida por princípios mundanos. E aí o mais triste é que o seu pai Eli participava dela. Se você for para capítulo 2, versículo 29, você vai ver que Deus aqui descrevendo que Eli era alguém que também engordava das ofertas que os filhos pegavam. Eli, queridos, estava junto com seus filhos para comer as partes dos sacrifícios que pertenciam ao Senhor. Então, eu creio sinceramente, lendo e estudando bastante esse texto nesses últimos dias, que essa expressão filhos de Belial no capítulo 2, versículo 12, eu entendo que serve como um duplo sentido, porque além de indicar o caráter perverso dos filhos de Eli, também tem o efeito de igualar o sacerdote Eli a Belial. Eli era um Belial, era um homem tolo, era um homem sem valor, porque falhou em dar a Deus a honra que lhe era devida. No texto que nós lemos, queridos, fala que os filhos de Eli não se importavam com Deus. E não se importavam com Deus porque também viram isso em seu pai. Eli participava com eles das comidas retiradas erroneamente do sacrifício que deveria ser oferecido ao Senhor. E o versículo 17, capítulo 2, finaliza dizendo que o pecado desses meninos, desses homens, desses moços, era muito grande, porque eles estavam ocupando o sacerdócio de forma totalmente degenerada. Todavia, o que torna este relato ainda mais triste é pensar que o abuso sacerdotal por parte dos filhos tinha a participação do pai. Os filhos tinham uma piedade desenvolvida a partir dos seus próprios costumes e não dos costumes bíblicos. E eu lhe digo que isto era responsabilidade do seu pai Eli. Quando nós vamos para os versículos 22 a 25, nós temos aqui um segundo ponto que quero pensar com você nessa noite. Que os filhos espelhavam Eli quanto aos limites estabelecidos. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura dos versículos 22 a 25, que diz: Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 a 25, nós temos aqui a descrição dos pecados morais dos filhos de Eli. E o texto descreve que eles se envolveram sexualmente com algumas mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. Esses homens fornicaram, mas também adulteraram. Capítulo 4, versículo 19, vai dizer que Finéias era casado. Então, meu querido, olha só, mais tenso é pensar que eles fizeram tudo isso na porta da congregação, indicando aqui um contexto de culto. Então, é bem provável que eles absorveram dos vizinhos cananeus a prática pagã da prostituição cultual, algo que era extremamente abominável aos olhos de Deus. E aí, esses pecados, a fornicação, o adultério e a prostituição cultual, segundo a lei mosaica, eram puníveis com a morte. Entretanto, no versículo de número 22 que nós lemos, o autor nos conta que Eli ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Meu irmão, minha irmã, ele tinha conhecimento que os pecados dos seus filhos não era um lapso momentâneo de caráter, mas era um estilo de vida pecaminoso.
E de fato, nós vamos ver ao longo da narrativa do capítulo 2, 3 e 4, que Eli perdeu o controle sobre os seus filhos. Ele certamente não fez nada para restringir ou impedi-los de sua conduta pecaminosa. Aí você vai falar, pastor, mas acabamos de ler um texto que mostra que Eli confrontou seus filhos. É verdade. Mas se você reparou bem na narrativa, vai nos falar que ele, de certa forma, ele só procurou exortar seus filhos depois que a conduta perversa se tornou conhecida em todo Israel. O autor aqui nos leva a enxergar que Eli confrontou seus filhos muito mais por constrangimento do que no sentido de buscar discipliná-los. Observe também que Eli expressou sua forte desaprovação pela imoralidade sexual dos seus filhos, só que ele não fez qualquer menção de seus pecados em relação às carnes de sacrifício. Digo para você que vários textos, principalmente aqui no capítulo 2, se você observar a partir do versículo de número 27, quando o profeta é enviado por Deus, o homem de Deus é enviado por Deus para confrontar Eli, aqui no versículo 27, nós vamos ver que vários textos provam a passividade de Eli em colocar limites em seus filhos. Aqui no versículo 27 do capítulo 2, o profeta avisou Eli. Só que o texto fala que, de certa forma, Eli ignorou aquilo que o profeta havia lhe dito. Ande um pouquinho mais, vamos no capítulo 3, versículo 13. Atente que nesse versículo aqui, no capítulo 3, no versículo 13, no capítulo 3, você vai observar que é o próprio Deus falando aqui, olha só. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Deus havia dito, ele sabia de tudo isso, e o texto vai nos falar que ele também ignorou e não os repreendeu. Pode ser que Eli tenha ficado triste com seus filhos, comportamento deplorável deles, mas infelizmente ele não fez nada quanto a colocar limites em seus filhos. Por isso eu digo para você que a desaprovação de Eli, por causa do comportamento dos filhos, narrada aqui nos versículos 22 a 25 do capítulo 2, meu irmão, minha irmã, não passou de vento saindo da sua boca, porque ele deveria ter disciplinado os seus filhos, ele deveria ter expulsado os seus filhos do sacerdócio. Ele entendia a gravidade do pecado dos seus filhos, só que em momento algum ele agiu para colocar limites em seus filhos. E no final das contas, esse discurso de Eli ressalta não apenas a culpa dos seus filhos, mas também revela a sua culpa. A sua escolha em não os disciplinar atesta não o seu amor pelos seus filhos, mas o seu ódio por eles. Dos versículos 27 a 36 aí do capítulo 2, e aqui nós encerramos essa trágica história de Eli, da sua influência negativa sobre os seus filhos, e aqui eu quero pensar com você o terceiro ponto da mensagem nessa noite. Os filhos espelhavam Eli quanto aos interesses pessoais. Versículo 27 a 36, queridos, nós lemos que Deus enviou um profeta para confrontar Eli por conta da sua passividade diante dos pecados dos seus filhos. O homem de Deus, no versículo 29, eu gostaria que você acompanhasse a leitura, questiona e faz um questionamento interessante a Eli, porque ele diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu por que honras a teus filhos mais do que a mim, para que tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Não sei se você conseguiu perceber aqui, mas o homem de Deus fala aqui e faz uma comparação que ele questiona ele, por que você literalmente pisou no sacrifício e oferta a Deus? E ele mostra o motivo. Por que você fez isso ao considerar os seus filhos acima da honra a Deus? O homem de Deus aqui, queridos, repreende a disposição de Eli de tolerar o pecado dos seus filhos, de permitir que a honra de Deus ficasse em segundo plano.
Então, nas palavras aqui do homem de Deus, os versículos 27 a 36, de certa forma, o que o homem de Deus está dizendo é que Eli preferia meus meninos a meu Deus. Para Eli, o sangue, o parentesco era muito mais importante do que a fidelidade a Deus. E ele aqui demonstra que os seus interesses pessoais estavam acima dos interesses divinos. E, meu irmão, isso não é nada diferente do que os seus filhos faziam. Ao roubar as melhores partes dos sacrifícios destinadas a Deus, aqueles 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam fazendo o que seu pai fazia. Eles simplesmente queriam satisfazer os seus interesses pessoais. O escândalo ultrajante aqui da paternidade de Eli foi que ele falhou em fazer uma separação clara entre os interesses pessoais, os interesses familiares e os interesses divinos. Ele permitiu que os seus filhos continuassem a ministrar como sacerdotes na casa do Senhor. E se você observou o versículo 24, a ideia do versículo 24 é que as ações abomináveis de Hofni e Finéias começaram a repercutir no povo, a ponto do povo começar a abominar o ato de ofertar algo ao Senhor. Então Eli, como sacerdote pai, quando viu seus 2 filhos, sacerdotes, desonrando o seu ofício, deveria tê-los expulsado, mas ele não os expulsou. A verdade é que, lendo a história de Eli, o que nós podemos perceber é que se Eli tivesse um senso correto do seu ofício paterno e sacerdotal, nunca, por um momento, teria permitido que os interesses da família superassem as reivindicações de Deus. Então, para poupar seus filhos de uma disciplina, do desemprego, da vergonha de expor seus erros, Eli preferiu desonrar a pessoa de Deus. E, tristemente, os filhos de Belial, lá no versículo 12, que cerravam os punhos na face de Deus, têm a companhia, têm a proteção do seu pai, o sacerdote Eli. Eli os protege pecando e desonrando a pessoa de Deus. E esse relato trágico, queridos, sobre esse tipo de paternidade, tem implicações para nós que estamos aqui como igreja hoje. E eu quero pensar em algumas implicações desse texto para nós como igreja. Eu quero focar especificamente nos pais. Especificamente para você que é pai. Pais, não exerçam a paternidade ou maternidade de forma passiva. Eli foi um sacerdote de Israel durante um tempo obscuro de Israel, isso é verdade, período dos juízes. Só que as suas falhas, no que diz respeito ao seu papel como sacerdote do lar, como pai, é uma grande lição para nós. E um dos seus pecados, queridos, é algo que corre hoje à solta nas igrejas. É uma abordagem passiva da paternidade ou da maternidade. E quando eu digo paternidade ou maternidade passiva, é no sentido de que muitas pessoas têm filhos, só que muitos não querem agir como pais. A nossa cultura hedonista tem convencido muitos pais e pais cristãos que eles precisam satisfazer sua sede pessoal de realização primeiro. E nesse contexto, queridos, filho se torna contratempo. Então, escute bem, você que é pai, você que é mãe, ser pai ou mãe, não é apenas você dar educação, roupa, comida, transporte, uma boa educação, uma boa escola, nada disso. Mas é passar uma considerável quantidade de tempo também com os seus filhos. Tinha um comercial no passado que dizia, não basta ser pai, tem que participar. Isso é o mundo dizendo, olha, os filhos precisam que os pais passem tempo com eles. E criar os nossos filhos de uma estação de disciplina do Senhor implica em convivência, meus queridos. Tempo de discipulado dos nossos filhos implica investir tempo com eles. Só que nós convivemos com a triste realidade que muitos pais cristãos estão tão ocupados com o trabalho, tão ocupados com a recreação, que mal têm tempo para os filhos. Eu estava lendo uma pesquisa
essa semana que fala sobre isso, uma pesquisa recente que aponta que a quantidade de contato que os pais têm com os filhos caiu em 40% nas últimas décadas. Então, em 1965, um pai tinha a média de 30 horas semanais de contato com seu filho. Hoje, a média de horas que o pai passa com o filho na semana caiu para 17 horas. Agora, olha esse número, assustador. E dessas 17 horas de contato, apenas 3 minutos são gastos com conversas ou atividades significativas. Felizmente eu já ouvi várias mães cristãs dizendo que odeia ficar presa em casa com os filhos dia após dia, 24 horas por dia. Elas se sentem como se fossem prisioneiras em própria casa. Pai, mãe, nada que você possa fazer, nenhum dinheiro que você possa ganhar, nenhuma promoção que você possa obter no seu trabalho, nenhum sucesso que você possa ter no seu emprego, é tão importante quanto você investir tempo em casa com seus filhos. Reservar um tempo para criar e disciplinar no Senhor adequadamente os nossos filhos é a coisa mais importante que você e pai e mãe têm a fazer. Então, nenhum sucesso, como diz aí um pastor que tem um foco no Ministério em Família, Josué Gonçalves, ele fala sobre isso, que nenhum sucesso na nossa vida profissional, nenhum sucesso, ele é justificativa para o fracasso do nosso lar. Então, como pai, como mãe, exerça a paternidade e a maternidade que Deus lhe concedeu, é um privilégio. Segunda implicação para você, pai e mãe, não deixem de disciplinar seus filhos. Não deixem de colocar limites nos seus filhos. Meus irmãos, nós vimos nessa noite que os filhos de Eli fornicaram. Os filhos de Eli banalizaram o culto do Senhor e ele não os disciplinou. E esta frouxidão no exercício da disciplina é uma advertência a nós, pais cristãos, para que sejamos firmes na disciplina dos nossos filhos. Compreenda que, uma vez que identificamos um pecado ou pecados em nossos filhos, como pai, nós devemos agir rapidamente. O Conselho de Salomão, lá em Provérbios 19, 18, fala sobre isso: disciplina o seu filho enquanto há esperança. Enquanto houver esperança, sugere que chegará um momento em que será tarde demais para que o processo disciplinar faça algum efeito. Foi isso que nós lemos em Eli. Eli, quando confrontou seus filhos na velhice, já não fez mais efeito nenhum. Então veja que os filhos indisciplinados seguem naturalmente a loucura de sua natureza pecaminosa, trilhando um caminho que os leva diretamente para a morte eterna. E muitos pais, ou muitos filhos crentes, têm seguido este caminho destrutivo porque seus pais, de forma tola, de forma mundana, têm tentado disciplinar os seus filhos seguindo padrões que não são estabelecidos pela palavra do Senhor. Muitos pais cristãos pecam na disciplina dos seus filhos porque se intitulam como amigos dos filhos. Deixa eu te falar, é uma bênção você ter um relacionamento próximo com o seu filho. Eu particularmente gosto disso com as minhas filhas, é uma bênção. Porém, pai e mãe, Deus não nos chamou para sermos amigos dos nossos filhos. Ele nos chamou para ser pais. Para ser pais. E como pai, nós temos então a autoridade e o poder de discipliná-los à luz da palavra do Senhor de forma amorosa. Então entenda, é simplesmente impossível aplicar o tipo de disciplina amorosa que a Bíblia exige dos pais se você for um amigo, se você se juntar ao seu filho ou à sua filha em todas as atividades e fingir que eles não estão debaixo da sua autoridade dada por Deus. Compreenda que os pais que não disciplinam os filhos não estão demonstrando o tipo adequado de amor por eles, não está demonstrando o tipo de amor bíblico por eles. Deixe-me explicar para você que quando eu falo de disciplina,
Não estou falando que você tem que espancar o seu filho. Não é isso que nós defendemos. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de disciplina firme, terna, construtiva, amorosa. E tudo isso ao mesmo tempo. E aí eu digo para você que agora nós vamos entrar no assunto mais polêmico, que é o uso da disciplina com a vara, que é bíblico. E eu escuto direto o sentimentalismo de pessoas dizendo: pastor, mas olha, disciplinar o meu filho é falta de amor. Quem definiu esse tipo de amor? Quem definiu esse tipo de amor? Quem definiu que isso é ódio? Compreenda que amor e ódio não são definidos pela cultura, não são definidos pela pedagogia, pelo Estado, mas por aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia declara que não disciplinar os filhos praticamente equivale a desprezá-los. A falta de disciplina bíblica é uma forma de você odiar o seu filho. Provérbios capítulo 13, 24 fala: aquele que retém a vara odeia o seu filho. Odeia o seu filho, mas quem o ama, o disciplina. Olha o que diz Provérbios 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Pai, mãe, você entendeu bem isso aqui? Os pais que não disciplinam seus filhos correm o risco de mandá-los para o inferno. A Bíblia mostra, queridos, que a disciplina tem um aspecto corretivo, que visa corrigir os pecados. A tolice manifesta no coração dos nossos filhos. Mas a disciplina bíblica também tem um aspecto formativo, porque previne os nossos filhos de cometerem pecados no futuro. Por isso, pai e mãe, por amor ao seu filho, se você viu seus filhos em pecado, exerça a disciplina, porque a disciplina corretiva colocará o seu filho no caminho correto novamente, enquanto a disciplina formativa irá prevenir o pior no futuro. Pastor, mas Deus não é assim. Não? Deus não age assim conosco? A Bíblia em Hebreus fala que Ele disciplina a seus filhos, a quem Ele ama. Então eu questiono você nessa noite, pai e mãe, que não quer colocar limite nos seus filhos. Deveríamos agir diferentes de Deus, que disciplina os seus filhos a quem ama. Deveríamos agir diferentes de Deus com os nossos filhos? Se a sua resposta for sim, eu digo para você: boa sorte. Você vai precisar e muito dela, porque você está indo contra aquilo que Deus prescreveu em sua palavra. Uma terceira implicação desse texto para nós: pais, vivam uma vida exemplar diante dos seus filhos. Eli, mesmo sendo sacerdote, teve atitudes pecaminosas que os seus filhos imitaram. Então, na criação de filhos, a imitação é absolutamente crucial. Meus irmãos, filhos imitam os pais a todo momento, o tempo inteiro. Esses dias, estava conversando com a minha esposa, que eu tenho o hábito de, sempre que eu pego um livro, eu devolvo para a biblioteca onde eu peguei. Eu tenho um certo ciúmes com os meus livros, né? Minha ferramenta de trabalho. E esses dias a minha filha mais velha, ela já tem alguns livros, já tem a bibliotequinha dela, e a minha esposa havia pegado um dos livros e levou para a sala para que a menorzinha pudesse ter contato. E aí a Adele chegou e viu o livro em cima da mesa e falou assim: quem tirou meu livro lá do meu quarto? E na hora eu falei para a Lucélia: olha só, hein? Com quem que ela aprendeu isso? Meus irmãos, os filhos nos imitam o tempo inteiro. Um puritano dizia que seu exemplo pode fazer muito para a salvação dos seus filhos. Suas obras terão mais efeito sobre os seus filhos que suas palavras. Seus padrões farão mais que seus preceitos. Seus paradigmas mais que seus conselhos. Por isso, pode ser humilhante, mas muitos de nós temos que admitir que muito da impiedade que tanto desprezamos em nossos filhos é um simples reflexo da impiedade que eles aprenderam conosco. Meu caro, se você é crente, criou seus filhos na igreja e hoje eles são ímpios, saiba que eles podem servir de espelho para você. Você pode contemplar parte
da sua pecaminosidade refletida na vida deles. Por isso, pais, a falta de arrependimento e mudança de vida dos filhos podem ser contemplada em sua insubmissão, pai e mãe, à pessoa de Deus. A falta de temor dos filhos pode ser um reflexo da falta de temor vivenciada pelos pais. A falta de santidade dos filhos em muitos momentos é uma imitação da vida suja dos seus pais. Em muitas ocasiões, a falta de leitura bíblica dos filhos é decorrente dos mesmos nunca terem visto os seus pais lendo. A ausência dos cultos dos filhos é uma imitação da falta de zelo em cultuar pelos pais. Pais, entendam que, em essência, nós estamos ensinando e servindo de modelo para os nossos filhos o tempo inteiro. E os nossos filhos precisam que nós, pais, temos como modelo supremo. Os nossos filhos precisam ver em nós, que nós temos como modelo supremo alguém que viveu uma vida perfeita e não somos nós esta pessoa. Os nossos filhos precisam, através de nós, ser chamado a atenção para aquele que viveu uma vida perfeita. Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós vemos na liturgia, nos exorta a sermos imitadores de Deus. Paulo está ordenando que imitemos a Deus. Somos filhos amados de Deus e devemos olhar para Ele como filhos olham para o próprio Pai. Então, pais, entendam que os nossos filhos são chamados a nos imitar. E cabe a nós, pais, ensiná-los a imitar a quem nós adoramos. E é fato que você não quer que os seus filhos o imitem, a menos que você próprio seja um imitador de Cristo. Se você não imita Cristo, se você não busca em sincera adoração diariamente, se você não é transformado em contínuo arrependimento pela obra de Cristo, então a última coisa que você deverá desejar é que os seus filhos o imitem. Mesmo assim, a má notícia é que você, querendo ou não, seus filhos lhe copiarão. Por isso, o nosso propósito como pai e mãe é ser instrumento de redenção na vida dos nossos filhos. Nós não salvaremos os nossos filhos, mas somos ordenados a imitar aquele que os pode salvar, que é a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero finalizar aqui com a última implicação nessa noite. Pais, descansem no Pai que entregou seu Filho para a nossa salvação. Os maus exemplos de paternidade na Bíblia, como Eli, realçam, queridos, como necessitamos da graça de Deus para exercermos a paternidade ou maternidade. Na verdade, a criação dos nossos filhos não retrata os nossos pontos fortes na vida cristã, pelo contrário. É através da paternidade e da maternidade que Deus revela as nossas fraquezas na nossa vida cristã. E eu digo para você, confesso o meu pecado, e sei que você que é pai e mãe, você também há de confessar esse pecado. Nós falhamos na criação dos nossos filhos. Em algum momento nós vamos errar. Em algum momento nós não iremos conseguir ser o exemplo que deveria ser. Em algum momento nós seremos tão perverso e mau como Eli foi para os seus filhos. Nós podemos, às vezes, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Pastor, eu trouxe meu filho na igreja, eu trouxe na escola dominical, eu li o catecismo com ele. Pastor, eu fiz tudo o que era possível para que o meu filho, de fato, servisse ao Senhor. Mas mesmo assim, hoje, ele é um filho de Belial. Mesmo assim, hoje, ele se rebelou contra o Senhor. Eu imagino que deva ser terrível e doloroso para um pai ou uma mãe ver um filho amado abandonar a fé. Ou quem sabe receber a triste notícia que o seu filho ou filha está envolvido em pecados gravíssimos. Eu tenho duas filhas pequenas, eu falo para você que quebra o meu coração às vezes tentar explicar o evangelho para a minha filha mais velha e ela olhar com aquela cara de tédio e desânimo para mim. Contudo, é verdade que através de filhos piedosos, nós aprendemos da bondade divina, nós agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia ser revelada salvadoramente nos nossos filhos. Mas é verdade também que através de filhos rebeldes,
nós aprendemos o que é amar como Deus amou. Filhos rebeldes nos ensinam a grande verdade: Deus ama os seus inimigos. E Ele pode nos dar graça que nos fará dar até mesmo a vida pelos nossos filhos. A rebelião, queridos, dos nossos filhos atesta que nós produzimos filhos pecadores porque somos pecadores. Mas a boa notícia, a boa nova do Evangelho é que Deus ama pecadores arrependidos. O amor de Deus revelado por meio da obra salvadora do seu Filho Jesus Cristo foi em favor de pais falhos e de filhos pecadores. Deus, o Pai perfeito, pegou o seu Filho que não fez nada de errado e o disciplinou na cruz para a remissão dos nossos pecados. E este Filho não tomou nada do sacrifício oferecido a Deus, pelo contrário, Ele mesmo foi o sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Por isso eu quero terminar esse sermão soprando graça sobre a paternidade e a maternidade. O sorriso de Deus, queridos, para nós, não é subordinado a sermos bons pais ou bons filhos, mas é subordinado à obra do Filho amado Jesus Cristo. Jesus já fez tudo por nós. Nós precisamos então, diante da paternidade, diante da convivência familiar, descansar no sangue e na justiça de Cristo. Por isso, o nosso desafio é criar uma família, é criar filhos, é ser pais, filhos, centrados na graça, com base nas perfeições de Cristo Jesus. Que sejamos, então, pais que reflitam a Cristo, e os nossos filhos terão a quem refletir e se apegar salvadoramente. Cristo Jesus.